para começar aqui já esquentando, a gente não tem um tempo tão longo, eu vou chamar para vocês, né, se apresentarem, contarem um pouquinho de vocês, mas queria, para a gente começar a falar sobre essa coragem, abraçar a diversidade e inclusão, se apresentem, contem também qual foi a maior coragem de vocês para poder abraçar a diversidade e a inclusão, como que vocês veem o maior ato de coragem de vocês em relação a isso. Começar por você, Carol. Tá bom, combinado então. Boa tarde, Luiz Gustavo, boa tarde, pessoal da Orgânica. Bom, vamos lá, vou ser breve para não ficar, para a gente conseguir dinamizar esse papo aqui, mas me chamo Caroline Sodré, sou historiadora de formação, mestre em educação decolonial afrocentrada pela PUC, e fiquei aí uns 8 anos em sala de aula até conseguir, até fazer esse redimensionamento de carreira. E aí já respondo a pergunta, para mim foi um grande ato de coragem sair ali da sala de aula. Era um lugar que, querendo ou não, eu já vinha construindo a minha carreira, então comecei como monitora, depois professora, então estava construindo nesse lugar, mas eu entendi, principalmente com a pandemia, que eu deveria transgredir a sala de aula, que eu deveria ocupar outros espaços. E aí comecei a publicar vídeos na internet, e aí o negócio começou a crescer. Fui convidada para a UOL para ser roteirista e apresentadora do programa Preto a Porter, que trazia essas narrativas decoloniais, e logo depois fui convidada para estar na Farm enquanto especialista de diversidade e inclusão. Então esse é um resumo do resumo da minha história. Legal, obrigado, Carol. E você, Luiz? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Orgânica. Um prazer estar com a Carol aqui. Carol é uma referência. Bom, eu estou hoje como... é difícil me definir, eu sou um híbrido de jornalista, produtor de conteúdo. Passei pelo Meio Mensagem, fiquei bastante tempo no Meio Mensagem, uma revista especializada no mundo do marketing. Depois Fast Company, hoje Forbes, mas eu tenho um pezinho na tecnologia e inovação e um pezinho no mundo do marketing. E você usou o termo advogado, né? E eu estava ouvindo um pouquinho o papo anterior sobre coragem. Eu precisei ter coragem de me assumir racista. Em 2015, quando eu entrei no Meio Mensagem, que eu escrevi ali sobre o mercado publicitário, que eu estava conhecendo um pouquinho desse mundo, eu fiz uma matéria sobre diversidade, né? O que o jovem publicitário pensa sobre diversidade. Na minha matéria não tinha nenhum preto, nenhuma preta, só eram jovens publicitários com recorte LGBTQIA+. Com a intenção de fazer algo sobre diversidade, eu fui racista. Naquele momento, eu entendi o poder que eu tinha, né, a voz que eu tinha como um jornalista, como veículo de comunicação, e a partir dali um grande propósito da minha vida foi esse. A partir das plataformas que eu tenho que fazer de tudo para dar voz especificamente para pretos e pretas periféricos. Meu avô é preto nordestino, eu sou periférico, mas não sou retinto, então não sei o que é o racismo de fato, mas isso aí virou um pouco da minha vida nesses últimos anos. Legal. Acho que você trouxe um ponto muito importante, né, Luiz? Assim, a coragem para se reconhecer racista, né? Às vezes eu acho que me impressiona mais quem não consegue se reconhecer racista num país em que o racismo é estrutural, né? Recentemente, numa discussão, fala assim, não, mas a nossa empresa aqui, a gente não tem problema de racismo. Eu falei, uou, né? Vocês estão em qual país que a gente precisa entender um pouco melhor, precisa de um estudo mais aprofundado. E eu queria aproveitar esse gancho para você, Carol, de como que você percebe, né, você agora discutindo, né, que saiu da sala de aula, que talvez dentro do ambiente que você estava era um pouco mais natural falar sobre isso. Quando você vai para o mundo corporativo, as pessoas têm medo de se reconhecer racistas? Qual é a dificuldade que você tem visto para as pessoas abraçarem essa coragem de falar, cara, eu sou, mas vamos falar sobre isso e vamos achar caminho? Perfeito. Eu acho que tudo é um processo. Se eu chegasse com a mesma abordagem da sala de aula, por exemplo, que eu tinha com adolescentes que precisavam, às vezes, de um sacode, provavelmente a primeira reação é a rejeição, né? Aquilo que a gente não conhece, aquilo que é novidade, principalmente quando a gente fala do debate geracional, então as pessoas de outras gerações, ouvir as pessoas das novas gerações, né?
é complexo. Então, tudo é a forma com que você chega. E eu achei importante, você trouxe a fala sobre racismo estrutural, e quando a gente começa a construir esse trabalho nas corporações, nas companhias, a gente trata muito da pauta de vieses inconscientes. Eu acredito que seja, assim, um marco zero para a gente começar a conversar. E tem um dos vieses que é muito comum, que veio até numa pesquisa, que eu acho que rodou no Fantástico alguns anos atrás, que saiu na rua perguntando assim, você acha que no Brasil existe racismo? E a pessoa respondia sim. E aí depois eles perguntavam, mas você se considera racista? E a pessoa, não, eu não. Então é aquilo, né? O racista é sempre o outro. E aí a gente começa a construir essa ideia de outridade. Então, se o racista é o outro, se o negro é o outro, eu não preciso me aproximar dessa pauta, porque ela não me atravessa, ela não diz respeito a mim. Então, isso é um viés inconsciente de boa parte das pessoas que não se consideram nesse bolo da diversidade. Então, eu diria para a gente começar de forma gradativa. Não dá para chegar com o pé na porta, porque as pessoas precisam de coragem e de autoconhecimento para conseguir seguir numa trilha. Recentemente, a gente fez um processo de letramento com toda a Farm, foram mais de 1.700 pessoas letradas, e eu falei isso no final, na nossa live de encerramento. Falei, no final das contas, o nosso conhecimento é muito mais voltado para a gente, né? A gente investe no autoconhecimento toda vez que vai descobrir alguma coisa nova, vai estudar algum assunto novo, e para isso a gente precisa de coragem. Eu cheguei a falar isso para eles e agradecer pela coragem de se manter naquela trilha, mesmo sendo duro. Tinham aulas que as pessoas choravam, se expunham que eram racistas, sim, que tinham pensamentos racistas, e eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Como o Luiz Gustavo colocou, é você se aceitar uma pessoa que reproduz não só racismo, como LGBTQIA+, fobia, capacitismo, e entender aonde você pode começar para desconstruir. Também não é ter a ilusão de que você vai desconstruir tudo do dia para a noite, mas é por onde eu posso começar para que a sociedade seja mais justa, que seja mais inclusiva, que todo mundo tenha espaço, né? Boa. E nessa ideia de que é um processo, né, e que a gente vai conseguindo ganhos gradativos, você comentou, né, Luiz, que isso aconteceu num momento seu da tua vida, você, naquele momento ali, ficou estampado para você, você falou, opa, me percebi nesse lugar, de lá para cá você abraçou isso como um propósito, né, nos seus conteúdos, em tudo que você trabalha, te dá mais acesso. Eu queria ouvir um pouco, assim, na tua jornada, como que você tem visto os resultados? E eu queria até te perguntar, assim, o quanto que você, na tua autoavaliação, né, você está sentindo que você está conseguindo fazer isso numa boa velocidade, não está na velocidade que você gostaria? Aonde você vê os principais impedimentos para colocar o teu propósito em ação? Sabe o que é interessante? É interessante não, né? Na verdade é medonho, né? Exatamente nesta semana a gente está discutindo o número de pessoas pretas dos 24 brasileiros jurados de Cannes esse ano. Nós temos um, né? E um mérito da carreira dele, um jurado preto dentre os 24. Mas é interessante e está gerando toda uma discussão. O Festival de Cannes, o Festival de Criatividade de Cannes, disse que essa composição reflete o mercado brasileiro. E aí, essa discussão ela é tão 2015, porque eu lembro que lá em 2015, exatamente quando aconteceu isso comigo, e aí eu passei a olhar mais para esse assunto, o que as pessoas diziam era assim, o mercado, e aqui eu estou falando mais com recorte do marketing, né? Ah, não, mas o marketing, a publicidade brasileira é assim. Não é assim. Se a gente fica sempre... E aí eu volto, muito que a Carol falou sobre o processo, eu volto muito para a responsabilidade do indivíduo. Porque se a gente fica olhando para o macro, a gente não faz nada. Eu não aceitei isso. Tipo, não é assim. Tudo bem, eu tenho uma matéria aqui que eu só escuto o C-Level. Ok, entre os C-Levels, de fato, não tem pessoas pretas. É uma matéria sobre tecnologia. Então eu vou ouvir uma pessoa muito legal, que é gerente, um preto, uma preta gerente, que manja muito de tecnologia. E assim foi sendo feito. É um processo que vai, que volta, depende muito também da estrutura das empresas, do PR, da comunicação, porque, de novo, se você não tem pessoas pretas na liderança, você não tem porta-vozes, e aí depende muito dessa estrutura que blinda muitas vezes. Várias vezes eu chego e falo, eu quero falar com esse profissional que é preto ou preta porque manja desse assunto. Ah, mas não é porta-voz. Algumas empresas vão lá e falam, não tem problema, a gente traz, a gente treina e por aí vai. É um processo muito difícil, mas só adicionar aqui para não me alongar muito, o que eu percebi em relação a isso?
é muito individual. Assim, os grandes êxitos que eu tive de conseguir falar com profissionais, fazer matérias legais, e quando a gente fala de dar visibilidade para uma pessoa preta, isso significa muito tempo em termos de projeção profissional, em termos de tirar um atraso ali. Dependeu muito de ações individuais, menos corporativas e ações individuais. Então, assim, é um processo, às vezes eu fico, mesmo hoje no dia a dia, que a gente está falando muito de NFT, blockchain, metaverso, eu olho muito também para esse mundo, tem algumas vitórias, assim, quando eu descubro um personagem ou outro, mas continua sendo um processo. Diariamente eu estou tendo que bater no PR, brigar muitas vezes para falar, olha, eu quero falar com essa pessoa e essa pessoa é uma ótima profissional, ela precisa ser porta-voz. Animal. E a gente estava falando, e é curioso, né? Porque você está trazendo muito esse aspecto de que as lutas estão vindo de movimentos muito individuais, né? E a gente, no último bloco que a gente estava agora, a gente estava falando sobre a coragem para gerar impacto positivo. E uma das coisas que a gente estava falando é justamente assim, somos seres sociáveis em socialização, né? A gente tem que entender os trabalhos, as lutas, as construções sempre como construções coletivas. Mas, de alguma forma, como a Carol falou, né, quando a gente vem para essa discussão de abraçar a diversidade, as pessoas têm dificuldade de entender que elas também são parte, né? Tanto que o ano passado, quando a gente fez esse evento, só repetir aqui, que não sei se vocês já estavam acompanhando, a gente chamou esse bloco de coragem para ser diverso. A gente colocou muito o peso, né, na pessoa diversa, tendo coragem para chegar lá e falar, eu vou ocupar um espaço aqui, né, empurrando todo mundo para o lado, falando, eu vou sentar na mesa. E esse ano a gente estava querendo provocar também um pouco esse olhar de qual que é a coragem que todo mundo tem que ter, né, para abraçar a diversidade e falar assim, gente, vamos começar a mudar, né? Eu acho que se a gente não mudar as formas como as coisas acontecem, acho que o Luiz trouxe exemplos, né? Se a gente não mudar a dinâmica, por exemplo, do PR, de como se escolhe porta-voz, a gente nunca quebra padrões. E nesse caminho, Carol, eu queria ouvir também de você quais são essas formas, quais são os comos, né, que você tem visto hoje, que dentro das empresas, para que de forma mais corporativa, né, que eu acho que é muito do que o Luiz falou que sente falta, né, de atitudes mais corporativas, o que poderiam ser dicas fáceis, assim, de vamos, né, quais são as coisas que a gente pode olhar, quais são as principais ferramentas, os principais caminhos para que de maneira mais corporativa, de uma maneira mais abrangente, a gente possa ter coragem para abraçar a diversidade e inclusão. Perfeito. Puxando um pouco do seu gancho, que você falou algo que não necessariamente nessa palavra, mas que dá para puxar, que é essa questão da responsabilidade, né? É entender, deixar de lado um pouco essa questão da culpa e se responsabilizar. Então, não tem como a gente falar de negritude sem falar de branquitude, né? Não tem como a gente falar da homossexualidade sem falar sobre a heterossexualidade. Então, a gente precisa sempre pautar os dois, né? E aí, entendendo isso, que todos os lados têm narrativas, têm histórias que devem ser contadas, redimensionadas, recontadas, eu diria que o primeiro passo é esse processo de sensibilização das lideranças. Para mim, ele é um marco zero, assim, porque se as lideranças, como o Luiz falou, como a gente vem construindo aqui, se elas não estiverem convencidas, vou usar essa palavra porque depende muito da organização, mas se elas não estiverem ali alinhadas com o porquê que a diversidade é importante, né, isso não vai funcionar. Eu me lembro que quando eu entrei na Farm, a primeira pergunta que eu fiz na primeira reunião que eu entrei foi: mas as pessoas entendem o objetivo por trás disso? Entendem o porquê do projeto da diversidade? Ou é só alguma coisa que ouviram que está na moda, que os funcionários estão querendo, que um grupo específico de pessoas está querendo, sabe? É a gente chegar no todo, mas fazendo isso por etapas, né? E para mim, a primeira etapa é a sensibilização da liderança e que isso seja passado de forma consciente, de forma a entender que essa pessoa é parte do problema, mas que ela principalmente pode ser parte da solução também, né? Então, acho que esse papo com as lideranças sempre vai ser o marco zero. Legal. Quer complementar, Luiz? Na verdade, é só dar um exemplo, não complementar, não. O lance do coletivo e do individual que a gente está falando, eu sempre gosto de dar um exemplo que é o acolhimento. Então, vamos supor, e aí, com base em casos que eu vivenciei. Né? Uma coisa é você ter o programa de inclusão e diversidade da companhia, que vai dar acesso a uma pessoa, que vai trazer uma pessoa periférica, que vai trazer uma pessoa transperiférica para trabalhar.
Ok, o programa funcionou, ele trouxe a pessoa, mas a partir daí, o que vai ser feito? Às vezes essa pessoa vai lidar, ela vem da periferia, gasta 2 horas, 1 hora dentro de um ônibus, ela vai chegar num contexto em que as pessoas estão falando da Europa, que as pessoas estão falando de Harvard. E aí, como você acolhe, né? Como você trabalha a autoestima dessa pessoa? E aí a responsabilidade individual. Dentro dessa equipe, pessoas brancas vão ter que trabalhar mais, vão ter que dar mais atenção, vão ter que dedicar tempo para essa pessoa. Isso é acolhimento. Eu acho que esse é um exemplo que traz muito o coletivo, o esforço corporativo, mas que se você não tem né, o dia a dia ali da pessoa, não faz o menor sentido, porque às vezes você gera uma agressão. Você acha que você está contribuindo para algo, você está gerando uma agressão para uma pessoa que já teve que lidar com muitos desafios. Então, acho que acolhimento é um ponto muito importante aqui também para a nossa conversa. Com certeza. E a entender, sobretudo, né, Luiz, que esse é um movimento que ele é político, porque ele vem de políticas públicas que há 10 anos atrás, por exemplo, instauraram um programa de cotas para que pessoas periféricas, negras, indígenas conseguissem acessar as universidades públicas, e a gente sabe que essas pessoas vão se formar, e será que vai ter um mercado de trabalho justo, igualitário, que pensa na equidade dessas pessoas? Então, o processo já começou como algo coletivo, sempre foi algo coletivo, sempre foi uma questão política, social, enfim, cultural, que a gente só olha aqui na pequena instância de uma corporação, de uma empresa, mas que é algo que é muito maior, é um movimento de sociedade que as empresas estão acolhendo e percebendo, né? Acho perfeito. É curioso, porque quando o Luiz traz esse exemplo bem prático, é o exemplo que eu volto para o meu início de carreira, né? Era doloroso ir para o cafezinho durante o dia, porque eu ficava no cafezinho sem ter nada para falar, eu mal entendia mesmo os papos. E acho que essa daí é uma questão de pensar, e é por isso que eu entendo que tem um lado que é a sensibilização da liderança, como a Carol falou, mas não sou especialista em diversidade e inclusão, Carol, mas eu tenho conversado muito sobre o tema e tenho refletido bastante, e acho que tem um lado que é a gente pensar quase como políticas públicas, mas políticas corporativas, né? Para que, no final do dia, né, as empresas têm valores, as empresas têm planejamento estratégico, mas o que eu costumo ver é que quando a gente começa a falar das ações para diversidade e inclusão, é como se fossem projetos satélites, não como parte dos valores, parte da estratégia central da empresa. E eu acho que isso dificulta essa possibilidade, né, desses acolhimentos que tem que acontecer de maneira muito difusa, que não é só sobre falar da liderança, tem que acontecer por todos, pelo colega que senta na baia do lado, pelas pessoas que fazem reunião o tempo todo, só que como dá essa impressão muitas vezes que são projetos satélites, que é responsabilidade do time de RH ou da Carol, que é líder de diversidade e inclusão, a Carol que tem que resolver isso daí, né? As pessoas não se veem como parte, e às vezes a parte dela é tão simples, como o Luiz falou, de ter um cuidado maior, de ter uma acolhida diferente, de tentar se colocar no lugar de falar, pô, deixa eu entender o que é a vida dessa pessoa e tentar conversar também sobre assuntos dela, né, e criar ambientes para que elas também participem dos assuntos e que seja gostoso e que ela se sinta pertencente, né? Acho que tem uma dificuldade muito grande de pertencimento. Com certeza. Então, acho que esse é um ponto aqui, eu sou mediador, mas eu acabo também... Não, imagina. Eu diria que esse seu ponto que o Luiz trouxe também seria a etapa 2, né? Porque primeiro a gente precisa sensibilizar, explicar para as pessoas o porquê daquilo ali. E depois implementar políticas, seja a política de acolhimento, porque é isso, o I de inclusão é sobre você não só atrair talentos diversos, como reter. Então, o I fala muito sobre retenção. Para você reter um talento, a pessoa precisa se sentir parte daquilo, precisa fazer sentido para ela. Mas é isso, é uma etapa. E aí você vai para o acolhimento, e aí você vai para as políticas de carreira, e aí você vai para a sensibilização da empresa como um todo, e é um caminho sem fim, que vai eternamente. Muito boa. Eu queria puxar aqui uma outra perspectiva dessa conversa, que é assim, de fato, né, quando a gente começa a falar mais da sensibilização, a gente não tem como fugir de falar também sobre conscientizar os líderes, que não é só, e o só aqui, eu vou colocar um só bem entre aspas, tá? Mas acho que vocês me entendem, né? Não é só sobre justiça social, né? Isso não deveria ser um só, mas a gente sabe que muitas vezes, não, mas isso é uma questão de causa, de bandeira, eu não tenho bandeira,
E hoje o caminho está sendo muito assim, você precisa começar a perceber o valor que agrega, né? A Ana Júlia falou isso na pílula agora, né? O ambiente fica mais potente, é muito melhor. E eu queria tentar puxar um pouco também por esse viés, assim, porque quando a gente pega também no caminho mais histórico, né? Os primeiros programas, como começa a falar de diversidade, eu vou falar, eu que tenho uma história assim, que eu comecei minha carreira no grande banco, a diversidade estava nas agências, né? Daí a diversidade era a pessoa que ficava ali na porta da agência, te ajudando a tirar a senha. Você não tinha, de fato, uma construção de diversidade de uma maneira mais ampla nas empresas, nas áreas criativas, nas áreas que definem estratégia, em posições de liderança. Parecia que era, né, só cabe em posições operacionais. Mas acho que de uma maneira lenta isso está mudando. E eu queria te perguntar, Luiz, você que está tão dentro de ecossistemas mais criativos, como o da Web3, como o do marketing, o que você já está vendo, né, desse surgimento de lideranças diversas e como que essas lideranças estão trazendo também resultado, estão trazendo potência criativa? Como que você tem visto mais por esse lado? Eu tenho 2 exemplos que estão muito recentes, assim, porque eu fiz matérias há alguns dias e eu estou mencionando muito. Um deles é o Cairê Moreira. O Cairê, ele é de Porto Alegre, trabalha na Renner, e ele entrou na Renner há alguns anos como designer 3D. Ele é preto, entrou como designer 3D e ele começou a desenvolver, ele é muito curioso em relação à tecnologia. Hoje, ele praticamente ele desenvolve peças virtuais para avatares. Assim, tem a Renata, que é o avatar da Renner, e ele desenvolve, ele faz experimentação. Na pessoa física também ele tem projetos de avatares. Ele é um exemplo interessante porque traz a perspectiva, aí a discussão. Eu tomo cuidado quando a gente leva essa discussão da diversidade, o argumento das empresas, né? Ah, não, é sobre dinheiro, né? Não, é sobre. Não é exatamente sobre isso, porque senão fica uma coisa muito interesseira, mas é sobre o potencial criativo. Imagina, a pessoa que está ali liderando uma coleção, numa nova narrativa, numa nova plataforma que é um avatar, tem outra perspectiva, que não é uma perspectiva branca, que não é uma perspectiva padrão. É muito interessante. E recentemente, eu estou entrando muito no mundo aqui da Carol, até, dando exemplos do mundo da Carol. E recentemente a Reserva fez uma coleção, uma coleção de NFTs, e a startup por trás, a Lumsky, que desenvolveu, é uma startup liderada por um empreendedor negro também lá do Rio. Então, eu acho que é legal essa perspectiva da potência criativa, né? Não mais aquele argumento que a diversidade é sobre ter um público consumidor que tem dinheiro. Não, é sobre a potência criativa. Por quê? Estamos diante de desafios complexos, mais plataformas, mais narrativas, novos públicos, novas possibilidades, que torna tudo muito mais complexo e traz a necessidade de ter perspectivas diferentes e repertórios diferentes. Boa. Como que você está vendo isso, Carol? Não, eu estava aqui balançando a cabeça justamente por concordar com o Luiz, né? Eu acho que, para além desse discurso da questão financeira, etc., é a gente entender como algo mais complexo, como algo mais profundo, como uma mudança de sociedade. Eu vi aqui um comentário no chat que a Luana Genot escreveu: se a história do nosso país fosse resumida em 5 dias, 4 deles seriam diante de um regime de escravidão. E é curioso a gente pensar nisso e pensar que isso não reflete no nosso pensamento do dia a dia, que a gente parece, às vezes, estar muito alheio a, de fato, a realidade do país. Então, quando eu digo que é uma pauta profunda e para além dessa questão de cargos e de valores, enfim, é a gente reconstruir também a forma da gente encarar a nossa sociedade, né? Da forma que a gente pensa e interage com a sociedade de uma forma geral. Então, a diversidade e inclusão, ela é um ponto para a gente pensar na profundidade dessas pautas para a sociedade, né? Sim. Eu vou aproveitar que você comentou da pergunta, vou pedir, produção, conseguimos colocar as perguntas aqui rapidinho para a gente ver como descer o projeto para o dia a dia das pessoas. Primeira pergunta aqui, quem quer responder? Projeto aqui, eu entendo que é esse projeto de diversidade e inclusão. Né? O projeto da diversidade e inclusão, né? Eu acho que, como a gente vem construindo aqui, são etapas, mas eu acredito que, com times cada vez mais diversos, isso acontece de uma forma mais orgânica. Porque quando você constrói esse ambiente que tem várias vivências, vários atravessamentos, você vai se acostumando e acostumando os seus olhares
a estar em ambientes com pessoas com narrativas diferentes, recortes diferentes, classes, etnias, raças, enfim. E você vai aprendendo a lidar com isso e as coisas vão se tornando mais orgânicas. É lógico que os projetos, o planejamento estratégico, ele é importante, mas quando a gente traz para o dia a dia, eu acredito que é mesmo com as ações sendo colocadas em prática. Então, você vendo a entrada de pessoas diversas, você vendo a entrada da pauta, a liderança comprada, e aí você começa a pensar no dia a dia. Então, acho que não necessariamente precisa de um projeto para o dia a dia das pessoas, mas que isso, dentro de um planejamento estratégico que começa com a liderança, aí isso vai acontecer de forma natural, isso vai ser naturalizado na companhia, não vai parecer aquela coisa forçada, né? Quando eu penso em projeto do dia a dia, parece que você está forçando o time a aceitar aquela pauta, a aceitar aquela realidade, e eu acho que é muito mais tranquilo quando você faz isso de forma natural, você tapiza isso, né? E aí o dia a dia passa a ser uma consequência. Boa. Carol, eu gosto, desculpa, eu gosto muito do natural. Sabe por quê? Porque, de novo, é um círculo, é um círculo que você vai gerando. A diversidade, ainda que lidar com o assunto traga desconfortos, mas a diversidade ela vai trazendo uma mudança no ambiente e vai mostrando para as pessoas, por meio do dia a dia, o quanto é bom isso, né? E também o ponto da liderança é importante. Literalmente a liderança como exemplo. Não dá mais para um CEO de uma companhia não estar sentado na mesa conversando com as pessoas. Isso vale para qualquer projeto, inclusive quando a gente fala de diversidade e inclusão. Boa. Temos mais alguma pergunta para passar? Aqui foi a frase que que a Carol já comentou. Vamos ver se tem mais alguma. Boa. Como ajudar como aliada sendo mulher branca sem invadir o lugar de fala? Bom, Luiz, fica à vontade para me complementar aqui, que é uma pergunta complexa, né? Assim como o Luiz colocou que ele é uma pessoa negra de pele clara, eu também me coloco nesse lugar. Então, da mesma forma que ele falou aqui, eu vou reforçar, eu acho que ali você vai conseguir entender o caminho. Quando a gente fala da pauta do movimento negro, dentro da estrutura de negritude, a gente não passa pelas mesmas questões que uma pessoa retinta passa. Mas ainda assim eu estou aqui construindo uma pauta de diversidade e inclusão, sendo pesquisadora de questões afrocentradas, de pautas decoloniais, então isso não impossibilita que você esteja presente na causa, mas quando chega em algum debate que a gente vai falar de questões mais profundas, de debates que talvez uma mulher retinta passe e eu não passo tanto, eu cedo a minha palavra. Ou então eu falo como uma mera expectativa, uma mera espectadora, uma pessoa que está ali para trazer a parte teórica enquanto uma pesquisadora, enquanto uma pessoa que estuda aquela pauta. Mas eu acho importante a gente sempre se colocar ali no nosso lugar de fala. Assim, é um exercício diário, mas a gente vai entendendo os lugares que a gente consegue se colocar e os lugares que a gente não consegue se colocar. Mas, principalmente, eu acho que o primeiro passo é exercitar a nossa escuta. Então, se alguma pessoa negra, alguma pessoa LGBT, alguma pessoa com deficiência virar para você e fala que aquela fala sua é ofensiva, muitas vezes a gente tende a se armar, né? Não, eu? Não, jamais faria isso. Eu racista, nossa, tenho amigos negros. A gente usa essa justificativa que é super legítima, né? Porque a gente está ali se sentindo ameaçado de alguma forma, mas às vezes vale mais a pena escutar aquela crítica, isso também para qualquer coisa, digerir e depois responder. Porque quando você digere, você começa a se dar conta de que talvez você esteja assim invadindo o espaço daquela pessoa. Então é sempre ouvir as pessoas ao seu redor, né? Não se colocar ali no centro do debate e entender os lugares que você se coloca enquanto indivíduo que passa por aquelas questões e os espaços que você é um aliado e você vai falar da parte teórica, sabe? Mas de forma alguma deixar de falar, deixar de provocar, deixar de pensar. Não ser o seu lugar de fala não quer dizer que você tem que se afastar da pauta. Porque isso é perigoso também, porque as pessoas não é comigo, então vou falar de outra coisa, né? Então é importante a gente exercitar os nossos ouvidos, a nossa escuta, né? Eu fiz algumas vezes já esse exercício também de me enxergar como aliado, e eu tive dois aprendizados aqui, errando também. Acho que o primeiro aprendizado é não transforme, no caso, estamos falando aqui racial, pessoas pretas, não transforme uma pessoa, um colega, uma colega, na pessoa que vai te ensinar sobre algo.
você também tem que fazer um papel, uma lição de aprender sobre isso, né? Às vezes a gente delega para as pessoas pretas todo o assunto sobre o racismo, sobre a inclusão, jogando mais um fardo. Eu acho que esse é um grande aprendizado, até no BBB aparece muito essa discussão, né? Esse é o primeiro ponto. Então, não delegue para essa pessoa, faça também o teu exercício, utilize a escuta, que a Carol falou que é extremamente importante, e um outro ponto é o seguinte... como aliado, você já tem um lugar privilegiado. No caso de uma mulher branca, nesse lugar de privilégio, como que você pode contribuir? Como que o seu lugar de privilégio pode potencializar uma conversa ou pode potencializar uma oportunidade? Eu, no meu caso, o que eu tenho de privilégio são várias plataformas que eu tenho e que tenho muita responsabilidade sobre isso. Então, é nesse caminho que eu vou. Eu acho que são 2 aprendizados que eu tive também do papel do aliado. Com certeza. E eu queria só frisar esse lugar de que toda pessoa preta está ali para te ensinar, né? Isso é um erro muito comum. E assim, nós somos diferentes, independente da raça, etnia, enfim, orientação sexual, nós somos pessoas que têm suas próprias narrativas. Então, às vezes, uma resposta para uma pessoa negra que você vai perguntar ali a mesma coisa, pode ser uma e outra pode ser outra, porque a gente enxerga, a gente pode discordar, a gente enxerga os pontos de maneiras diferentes, né? Teve uma vez a gente dando um letramento, na Farm chamamos uma palestrante, e aí um dos heads da companhia, que é um homem negro, discordou dela, e aí todo mundo ficou assim, ué, o que está acontecendo? E depois a gente reforçou isso, tá tudo bem, as pessoas vão discordar, tá tudo certo, sabe? Então, também tomar cuidado para não colocar essa pessoa negra num lugar onde ela tem que expor as suas dores para te explicar o que seria o correto, né? Porque às vezes o correto depende da narrativa e isso pode ser dolorido para essa pessoa que você está perguntando, né? Acho que no caso nem só pessoas pretas, né? Acho que de maneira bem ampla, acho que o exemplo que o Luiz trouxe do BBB fala sobre isso também, né? Tinham perguntas ali que beiravam o absurdo, né? No sentido, acho que as respostas foram assim: você tem 30 anos de idade e você conhece uma ferramenta chamada Google. Então, de fato, eu acho que dá para tirar bastante desse peso de todo mundo. A conversa com você está ótima. Eu passaria o restante da tarde falando com vocês e aprendendo aqui, mas eu vou ter que encerrar. Mas eu queria que cada um de vocês, rapidinho, deixasse uma mensagem final, o que vocês achem que é importante deixar de recado sobre o tema, uma mensagem final de cada um. Vamos começar pelo Luiz agora, para encerrar. Assim, Carol, eu não quero me equivocar no conceito, tá? Mas assim, só como reflexão, às vezes a gente escuta o termo reparação histórica num contexto distante da gente, né? Eu tentei aplicar um pouco isso para minha vida. Quando eu disse lá que no acolhimento, que todo mundo tem responsabilidade, reparação histórica também é isso. Você, como profissional no teu dia a dia, se você que tiver que trabalhar um pouco mais, porque você vai acolher uma pessoa ali periférica, trans, não importa, isso também é reparação. E segundo, né, trazendo para um lugar mais leve, por mais... A gente está falando de racismo, não é leve, mas trazendo para uma outra perspectiva, é muito mais legal um mundo diverso para trabalhar, para se entreter, para tudo. É muito mais legal. A gente é isso, é um resgate de raízes, sabe? E olha só, o meu avô é preto, retinto, nordestino. Eu nem tinha, antes de entender que eu fui racista, eu nem tinha essa relação com a minha história. Eu nem me identificava com isso, e só depois eu fiz esse resgate. Então, é muito isso, assim, é uma riqueza em todos os aspectos. Legal. Eu vou pegar o gancho dessa fala, então, né? Para a gente falar hoje sobre desconstrução de pensamentos, enfim, a gente precisa falar sobre construção, né? Tem sempre os dois lados, é uma dicotomia. Então, eu sempre falo para as pessoas questionarem aquilo. A gente fala que a educação, por exemplo, é um campo que é imparcial. Isso é a maior mentira que existe. Porque para alguma informação estar no livro didático, alguém escolheu aquela narrativa. Para em 1789 a gente falar de Revolução Francesa e não falar da Revolução do Haiti, é porque tem uma narrativa que foi escolhida, então a história, os livros didáticos e a educação sempre foram parciais. Então a gente partir disso, de que aquilo que a gente aprendeu na escola talvez não seja a única visão do todo, eu também não acho que existe
verdade ou mentira na história, existem versões, visões, análises dos dois lados da moeda, ou os múltiplos lados da moeda, né? Eu acho que é um bom recado final, a gente pensar que aquela história que a gente aprendeu na escola, aquilo que foi contado e construído para a gente, nem sempre é daquela forma, e a gente precisa se permitir ouvir outras narrativas e se permitir também estar nesse lugar de, olha, eu errei, eu reproduzi um discurso que naquele tempo, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, fazia sentido, mas hoje a sociedade está em transformação e a gente luta para que cada vez mais a gente tenha narrativas mais equilibradas, que contemplem as várias formas de existência que a gente tem no planeta, né? Não é justo, não é correto a gente deixar essas pessoas à margem, sejam pessoas com deficiência, LGBTQIA+, pessoas negras. Então, eu falo muito sobre o ponto de trazer as margens para o centro, para que tudo seja centro, para que a gente consiga ter um olhar multifacetado das coisas. E, por último, eu gosto muito de uma frase que é, né, diversidade e inclusão está aqui para esquecer a construção dos muros e construir pontes. Então, que nós sejamos pontes, né? Pontes de conhecimento, ponte de escuta, ponte de oportunidade, eu acho que é um ótimo começo. Boa. Gente, obrigado. Emocionado aqui com a presença, a participação de vocês. Aprendi muito, que a gente ajude, né, esses conteúdos, essas informações reverberarem um pouco e que a gente construa, nem que seja um pouquinho, essas novas narrativas, essas novas possibilidades. Obrigado a todos e a gente certamente vai falar muito mais aí.